Amigos da TV Cidade, a nossa saudação e a nossa alegria de voltar aqui. E aqueles que nos acompanham, nosso abraço bem carinhoso. Hoje recebemos um amigo que eu me orgulho muito de dizer que é meu amigo pelo caráter, pela maneira com que ele é como pessoa humana, e foi meu companheiro de trabalho, foi o parceiro de trabalho durante um bom tempo, e isso fiquei muito feliz dos últimos acontecimentos da vida dele, e que nós vamos falar hoje ao decorrer do programa. Muito obrigado por ter vindo, por ter aceito nosso convite, Leandro, e fico muito feliz pela tua formatura, porque tem tantas empreitadas difíceis na vida e essa foi mais uma. Muito obrigado, primeiramente, seu Senaír, obrigado, galera da TV Cidade, né? Mais uma vez a gente está aqui, né? Podendo bater esse papo, essa conversa, contar um pouquinho, né, da história, um pouquinho dessa trajetória. Eu falo para os meus alunos, para os meus amigos, que foram 10 anos, né, um round, uma luta de 10 anos, 10 rounds. Nesse meio tempo, né, como o senhor bem falou, foi trabalho, faculdade, filhos, né, minha carreira de lutador, né, eu não abandonei ela. Muito disso eu devo ao senhor, nesse processo que a gente trabalhou junto, né, fomos grandes amigos e o senhor contribuiu muito para esse processo, onde o senhor facilitou, né, que pudesse sair para as competições, que pudesse sair para a faculdade, e mesmo assim continuar, né, trabalhando. A gente sabe a dificuldade e a importância que é ter o funcionário lá em tempo real, né, ele precisa estar lá. E hoje é muito difícil alguém que consegue, né, poder liberar o funcionário para que ele possa fazer seu esporte, fazer sua faculdade, né, fazer suas outras coisas e continuar trabalhando. E o senhor foi uma peça principal, né, na minha carreira, na minha trajetória, por causa disso, né, pode parecer simples, mas se não fosse desse modo, eu ia ter que abandonar ou a carreira de lutador ou a carreira de estudar. Então eu consegui, né, com a ajuda dos amigos, levar tudo junto, a família, o trabalho, né, e a carreira de lutador. Muito obrigado. Eu sempre tive uma curiosidade, e já te perguntei outra vez, é a segunda vez que a gente conversa aqui na TV, eu te perguntei outra vez, só para lembrar, em que momento da tua vida deu esse estalo para que eu vou ser lutador? O que aconteceu? Algum fato? Ou você já vinha com essa ideia há mais tempo? Sim. Algo que aconteceu comigo foi assim, eu morava numa cidadezinha muito, muito pequenininha no interior de Iraí. Iraí já é interior, se o senhor imagina, o interior de Iraí. E eu tenho um irmão meu, mais velho, Jandicir Barbosa, vou mandar um abraço para ele aqui. Eu conheci ele, ele é filho do meu pai de um outro casamento. E ele treinava taekwondo na época, ele foi atleta do professor Camargo, depois com o Alessandro, né, que são professores de taekwondo aqui da cidade. E naquela época eu já queria conhecer o meu irmão, porque existia essa vontade dentro de mim de querer ser lutador, né, na época do Bruce Lee, Van Damme, esses caras, então eram caras assim que marcaram minha época, e isso me fez a querer ser lutador. E 10 anos mais tarde, eu cheguei em Farroupilha dia 13 de janeiro de 2005. Em 2008 eu conheci o meu irmão, né? Encontrei ele novamente. E ele me levou para as lutas, né? De novo, né? Para o taekwondo, enfim. Eu já tinha passado pela capoeira e um pouquinho de karatê nesse período. E eu comecei no taekwondo com ele, e isso despertou ainda mais essa vontade que tinha dentro de mim, de ser lutador, de ser um atleta, né? Então eu sempre quis conhecer o mundo, viajar o mundo, enfrentar lutadores, né, da China, do Japão, os russos, né, que a gente sempre ouve falar, né, os russos são os melhores, né, então era um sonho desde pequeno, estar entre os melhores. E a arte marcial proporcionou isso, essa superação dos limites, essa busca por ser melhor, essa busca por conhecer o mundo, e graças a Deus eu já viajei bastante, fiz bastante coisas, até que tem muito mais lugares que eu quero conhecer. Mas a minha curiosidade também, tu lutou em diversas modalidades, que se chama certo. MMA, subdividido em outras modalidades. Qual foi, depois eu vou te perguntar qual foi o teu primeiro título. A primeira me responde, quais são as modalidades que tu treinou até hoje? Certo. Então assim, existiu, o MMA ele passou por uma transição ali, com os Gracie, né, então antes se tinha assim, era jiu-jitsu contra o karatê, boxe contra o jiu-jitsu, boxe contra a capoeira. Então era assim o MMA que era antes, né? O antigo Vale Tudo, né? Até ali então o pessoal das antigas, das lutas, vão lembrar dos Gracie, né? O pessoal ali que criou o Vale Tudo, né? Que era da época, eles faziam os desafios. Eu sou do boxe, eu desafiava o senhor do karatê, por exemplo. Então acontecia esses desafios.
Mas aí depois, né, o Ruas aí foi um cara grande, cara, aí que começou a treinar outros estilos. E aí o MMA foi evoluindo, então tu já tem que treinar jiu-jitsu e boxe, daí tu tem que aprender a chutar também. Aí treinava o Muay Thai, o kickbox. Tá, mas precisa defender queda. Aí treinava o wrestling, que é aquela luta greco-romana, que agarra e derruba. Então o MMA ele foi mudando, foi transformando. Então hoje já não é mais possível um atleta só de uma modalidade enfrentar um atleta do MMA, né? Porque os caras treinam tudo, o dia inteiro, focado pro MMA. Então a postura do boxe pro MMA é outra, a postura do kickbox pro MMA é outra. Então ele acabou subdividindo, né? Então acabou evoluindo como um todo, né? E dentro desse modo eu nasci, né, na capoeira, assim, que foi minha primeira arte marcial. Aí depois eu treinei karatê e depois o taekwondo. Aí nesse meio termo eu comecei a treinar Muay Thai, né? Treinei o boxe também, comecei no jiu-jitsu e no judô. E depois, em 2013, que eu fui pro kickbox, né? Que hoje eu sou faixa preta segundo dan, campeão brasileiro, campeão sul-americano, campeão pan-americano e vice-campeão mundial de kickboxing, né? Foi algo assim, uma das modalidades que eu mais me destaquei dentro dos cenários de títulos, né? Dentro do cenário amador. E o boxe eu também fiz algumas lutas, não foi assim, eu fiz 5 lutas de boxe. Aqui no cenário rio-grandense é muito bem famoso o boxe aqui, existe grandes atletas que saíram aqui do Rio Grande do Sul, dentro do boxe, participaram da seleção, né? Então eu fiz algumas lutas assim. Mas eu sempre gostei mais da parte do chute, né? Por ter vindo da capoeira, o karatê, o kickbox, né? Taekwondo. E então eu gosto mais. Daí depois eu migrei de fato pro MMA, né? Então se treina MMA hoje, não se treina mais só o kickbox, só a capoeira, né? Enfim, daí então que eu migrei pro MMA. Então eu tenho 17 lutas hoje de MMA, né? Eu tenho 12 vitórias, perdão, desculpa, 12 vitórias e 7 derrotas. Algumas lesões aconteceram, enfim, e contribuíram para essas derrotas, né? Algumas lutas internacionais, eu lutei na França em 2022, em 2023 eu lutei na Polônia, então foi os lugares mais longe que eu fui. O único gaúcho, né? Farroupilhense, então, aí lutar na França, lutei em Paris, no Ares, e lutei na Polônia também. Esse ano existe uma luta que está bem encaminhada para o mês de abril, para voltar para a Europa, né, para voltar a lutar na Polônia. Eu assinei um contrato com o FEM, que é uma liga lá, né, tipo uma federação. É uma federação, né, uma federação lá, então eu tenho 2 anos, né, então já passou um ano, tem mais um ano ainda de contrato com eles, então existe o promoter, né, que ele pode casar uma luta, nem sempre aquele evento interessa o teu perfil, por exemplo, às vezes teu perfil vai interessar para um outro evento, né, mas então a gente fica à disposição. Existe esse contrato e assim que eles chamar, eu vou voltar de novo. Então estamos em negociação para o mês de abril, para voltar para lá. Mas esse tipo de contrato, esse tipo de luta, esse tipo de eventos que eles fazem, isso é remunerado ou só pagam as despesas e mais pouca coisa? Existe a remuneração, né? Então o que acontece? Você participa desses eventos amadores, esses eventos menores que tem, né, a nível nacional hoje. Embora o JVT é um dos maiores eventos do sul do país, no qual eu sou campeão, né, da categoria 70 kg, é um evento assim bem grande assim para a região. É um evento que paga depende do atleta, em torno de 2 a 5 mil reais, depende do atleta, que se paga aqui para uma luta de título, por exemplo, né? Mas aqui no Brasil, por melhor que pague os eventos, esse é o teto assim que se paga os eventos, né? Então a gente busca essas lutas internacionais, porque daí recebem em dólar, em euro, né? Então essa é a pergunta principal que eu te fiz, justamente sobre esses eventos internacionais. Por exemplo, você vai na França e você vai na Polônia. Sim. Isso te rende monetariamente falando? Sim. Existe dois viés, né? Existe essa questão assim de tu chegar lá e fazer o teu nome, né? Então, quando eu fui para a França, foi uma época mais complexa da minha vida, assim. Apareceu oportunidade, assim como o senhor te disse, tem um ditado que diz: o cavalo encilhado passa uma vez. E aí era a minha oportunidade, né? Então eu tava com meu filho para nascer, né? Minha esposa tava tipo na última semana. Então eu fui para a França, no outro final de semana nasceu meu filho, para o senhor ter uma ideia. E aí eu tava assim, tava com 2 corações. Eu vou para a França ou não vou? Talvez não tivesse outra oportunidade. Eu tinha tido uma outra oportunidade, eu vou abrir aqui, quando para lutar na Ucrânia. Eu ia lutar na Ucrânia e aí foi naquele período que começou a guerra, sabe? Tinha luta pronta, tudo certo,
E aí aconteceu a guerra. Então isso acabou me desmotivando um pouco. É por isso que tu ama o Putin. O senhor pensa assim, né? Você prepara uma vida inteira para uma luta internacional, chega a oportunidade e tem guerra no país. Né? Então isso acabou mexendo um pouco assim o psicológico. Até quero mandar um abraço pro meu amigo aqui, o Alvimar, né? Da Ósia. É um cara que a gente faz um trabalho mental, né? Então, que ajudou muito nesse período, né? O atleta hoje que não faz um trabalho mental, com certeza ele está atrás dos outros, né? Hoje a gente tem muito acesso, muito conhecimento, e é necessário fazer esse trabalho mental, né? Um coach ali, e aí me ajudou bastante, né? Então eu estava meio desanimado, aí chegou essa oportunidade de ir para a França. E aí, eu vou ou não vou? Vou ou não vou? Vou ou não vou? E aí? Cara, daí eu fui. Foi assim, ó, foi muito incrível, porque eu aceitei a luta na segunda, viajei na terça, cheguei lá na quarta, pesei na quinta-feira, sexta eu lutei, sábado eu retornei, domingo eu tava dando um seminário em Porto Alegre. Um seminário de kickboxing. Não, é pra destruir. Foi incrível, assim, né? Infelizmente não venci a luta lá, lutei com um francês lá, muito bom ele, né? Ted, né? Então a gente tem uma conta pra acertar, Ted. Se tu tá me assistindo aí, a gente vai ter que acertar essa conta aí numa outra oportunidade. Mas não apanhou muito. Olha, nessa vez aí eu apanhei, ele ganhou, foi bem assim. Ele acertou os melhores golpes, né? Com a luva de MMA não tem muito o que fazer. Praticamente não tem proteção, né? Encaixou o golpe, acabou a luta, né? Não tem muito o que fazer, assim. Parabéns pra ele. Mas foi melhor naquele dia, né? Diante de todas as situações também, né? Filho nascendo, várias situações sem treinar, foi de última hora, né? Eu acredito que com um camp que a gente fala, que é um período de preparação, seria outra luta, outro, com certeza, outro resultado. E pode ter revanche. Pode, né? Com certeza. Aí, esses eventos internacionais é um pouco diferente, né? No Brasil também tem essa questão de negociação, né? Mas ali é muito do perfil. Se o organizador, ele promove o evento, por exemplo, em cima de strikers, que são todos lutadores de luta em pé. Ele quer pessoas strikers. Ele quer promover um evento mais com luta agarrada, que é o pessoal do jiu-jitsu, wrestling. Aí então tem que se encaixar mais ou menos no perfil que o cara quer fazer o evento, né? Mas a gente vive em negociação, vive trabalhando no Instagram, né? Para que as pessoas possam conhecer também, né? O nosso trabalho. A gente vive sempre trabalhando. Né? E com o polaco, como é que foi? O polaco foi muito incrível, assim, eu já tinha lutado em eventos grandes, né, o Ares que eu lutei na França é um evento grande, muito grande, assim, mas o da Polônia, assim, um calor diferente, assim, eu tinha um calor diferente, tava preparado, tava muito bem, assim, foi uma luta de 3 rounds decidido ali no finalzinho, assim, uma diferença, foi muito bom, o primeiro round, assim, deu mais ou menos empate, o segundo round eu teria ganho a luta, assim, né, por isso que o MMA é muito incrível. Acabou, eu acertei um golpe nele, deu um knockdown, que ele ficou meio tonto. E tem uma característica minha que é uma joelhada saltada, né? Ali eu acertei a joelhada, a gente caiu e eu apliquei uma chave nele chamada Kimura, que é uma chave que dobra, cara, assim, que bota a perna, né, e tal. E aí, tava indo bem, ele virou, eu caí na montada dele, em cima, né, montado nele, e acabou a luta. Acabou o round. Acabou o round. Não deu tempo de finalizar. Cara, eu vou te falar assim que aí o terceiro round eu já tava muito cansado. Daí fomos pra uma estratégia, né, eu entrei pra derrubar ele, vi que eu tava com um jogo melhor de queda, daí entrei pra derrubar ele, mas ele caiu numa posição melhor e acabou me finalizando, assim, mas faz parte, né, o MMA é incrível, assim, né, porque teoricamente, se eu tivesse mais alguns segundos no round anterior, teria sido outra luta também, né? Tipo, é incrível, a luta dela tem disso, né? Infelizmente eu perdi essas lutas, mas algo diferente que aconteceu, né? Eu fui lá pra fazer uma simples luta, eu fiz a luta, existiu a luta principal e eu fiz a co-principal, uma antes. Então tava no top do ranking lá das lutas. Deixou uma boa imagem. Foi uma boa imagem, o presidente veio falar comigo, as pessoas aplaudiram muito bem. Quando eu entrei para lutar, era um desconhecido contra o Kraska. Um brasileiro. O cara melhor da equipe, né? Da região, né? Da Europa, o cara muito famoso. Acabou o segundo round e estavam gritando Barbosa, Barbosa. Então, para mim, foi muito incrível isso. Que bom. Mas isso é muito claro, assim, pra gente ver, assim, todo mundo é brigador aqui no Brasil. Isso é uma coisa incrível, todo mundo sabe brigar no Brasil.
Mas quando tu sai do Brasil é outro universo. Os caras fazem um trabalho muito bem feito de Mais preparação técnico, física, talvez. muita técnica, tem uma equipe fundamental, essencial. Isso faz toda a diferença, né? E a diferença do brasileiro é isso, não desiste nunca, né? E a gente está esperando a próxima oportunidade para ir de novo. Para ir de novo. Até com que idade, mais ou menos, o cara pode lutar? Existe, né, como todos os esportes de alto rendimento, existe um teto ali, né, entre 30 e 35 ali é o teu auge, né? Eu entendo assim, alguns estudos trazem isso. Existem uns caras que são fora da curva, né? E o Romero é um cara que tem 43 anos, mais de 40 anos, é um cara, um tanque, muito forte ele, mas é fora da curva e segue ganhando de todo mundo. Então depende, né? Tem Anderson Silva, o próprio Marreta, Thiago Marreta, são grandes nomes que foram até muito tarde. O próprio Verdun, né, e o Cigano lutaram agora com mais de 42, os dois 43, outros 44. Eu tenho um plano para mim, né, eu já estou trabalhando para isso. Eu vou trabalhar em alto rendimento treinando assim, né, por mais 3 anos. Né, hoje tenho 33, pretendo ir até os 36 em alto rendimento assim. Depois, né, quando a gente está nessa fase, a gente não escolhe luta, não escolhe evento, né? O evento que tipo, chamar atenção, tu vai, né? Aí depois eu pretendo ser mais seletivo. Mas outra coisa que eu ia te perguntar, que o nosso pessoal que nos assiste talvez tenha essa mesma curiosidade, qual é o risco maior nessas lutas? A qual é mais perigosa, a qual é mais light? Sim. E qual é o risco maior que se corre fisicamente falando? Sim. Falando de risco, né, todo atleta que é atleta de alto rendimento, ele já está correndo um risco, né, então não é saudável. Existe algo que a gente fala muito, muito importante, assim, que existe a pessoa que treina para condicionamento físico, para saúde, beleza, mas atleta de alto rendimento nenhum é saudável, né, porque tu eleva o teu organismo, o teu corpo a muito além do esperado, né? A exigência é muito grande. A exigência é muito grande e, consequentemente, tu vai ter, né, tu vai ter um gasto maior de células, né? Tu vai ter um desgaste maior da tua estrutura óssea, do teu corpo em si. Então, por isso que o pessoal ali depois dos 35, de 40 já começa a reduzir, né? Aí o que acontece? O risco ele acontece, tanto que a gente vê, né, várias mortes aconteceram no futebol, né? Acontece, isso é comum acontecer. Mas existe uma preparação que é feita, né? O atleta não vai, né, agora vendo essas lutas que está acontecendo, aí o senhor está acompanhando essas lutas de boxe, né, influencer contra lutadores, né? Eu acho que o risco maior é esses caras mesmo, que eles não fazem uma preparação por anos, eles estão ali se aventurando. Então existe um risco grande para esse pessoal. Levar uma pancada, né, e acabar vindo a óbito aí, estraga toda a imagem, né? Porque eles não vão falar do Senair que passou por cima de um procedimento médico e foi lutar, eles vão falar da modalidade, né? Exatamente. E, infelizmente é assim. Hoje, ainda falando de arte marcial, né, que tem um número, hoje ainda é o boxe, a arte marcial que mais tem óbitos, né? É a mais perigosa. E ainda tem maior, né? Mais assim, índice de óbitos, né? O MMA tem também, né? Mas como ele é uma modalidade que você tem, tu não bate só na cabeça, tu tem na perna, em todos os outros lugares, né? Tem a questão da submissão, tu derruba. Então, ainda, né? Não sei como é que vai ser os próximos estudos, mas até então ele não tem tantos, né, números quanto o boxe. Mas sequelas? É do mesmo modo, né? Hoje a gente tem grandes nomes, né, aí que lutaram no início do MMA, Vanderlei Silva, né, os irmãos Nogueiras, Minotouro ali, né, que são grandes nomes, o Ruas. Então tem vários caras que foram das antigas, do início do MMA, onde não usavam luvas, não tinha proteção, né? E então, exatamente por causa disso que tem essa parte da luta agarrada. Então eu não conheço, é difícil a gente falar não se tem, mas eu desconheço mais estudos que trazem, que estão estudando esses caras, né? Eu ouvi um comentário, né, assistindo uma entrevista, o Vanderlei Silva, que era o popular cachorro louco, que era um cara que, tipo, era muito striker, que ele estava tendo algumas questões assim de esquecer, alguma questão assim de começar a tremer, né? Que isso é uma coisa mais
comum da gente ver dos boxeadores, né? Neurológico. Essa questão, né? Essa assim... Mas fisicamente falando, vocês levam socos e pontapés, certo? Chute Certo. que tu chama. Certo. Eu chamo pontapé, mas é um chute. Não deixa de ser. Mas isso aí, eu vi manchas nas costas, por exemplo. Certo. Eu vi na tua formatura, depois a gente vai falar sobre isso. Mas assim, eu vi uma foto tua com marcas. O que é isso? É do tombo ou é de pancada? Tá, eu vou explicar as duas coisas. Primeiro, essa questão. Porque e depois... Quem está nos acompanhando, pode ser que alguém não tenha nunca visto uma luta... Certo. Eu, por exemplo, não assisto na TV, não gosto. A gente tem uma questão assim, né, que a gente fala assim, se a gente falar de índice de lesão hoje. Isso. O futebol tem um índice muito grande de lesão. Se o senhor falar com os caras que são peladeiros, que jogam futebol, eu aposto que se a gente conversar com 10 caras, pelo menos 7 teve lesão, ou ligamento, ou panturrilha, teve um ligamento. Tem uma questão assim, de lesão, né, de joelho principalmente. Porque o que acontece? Os caras, tirando dos clubes grandes, dificilmente eles vão fazer um treinamento para o futebol. A gente vai se reunir, assina ele, o que o senhor vai fazer sábado? Nada, vamos jogar bola? Vamos. Já sai correndo. Ninguém faz um treinamento, né? Nenhum aquecimento. Tu vai lá, já vai pensando numa cerveja, alguma coisa assim depois e não vai fazer essa parte. Então tu não treina futebol, tu vai lá e joga. E é diferente da arte marcial, né? Então, para te fazer eu entendo desse modo. Existe particularidades, mas para te fazer uma luta profissional, tu precisa pelo menos 2 anos de treino. Olha só. A menos que tu seja um cara assim fora da curva, que vai poder fazer uma luta antes, eu não recomendaria meus alunos fazer uma luta profissional menos de 2 anos. Tanto você faz um trabalho de base, você faz um trabalho de absorção de golpes, um trabalho de esquiva dos golpes, né? Então, por exemplo, assim, é diferente você levar um golpe parado, né? Parado sem receber um golpe. O lutador geralmente recebe um golpe andando, sempre esquivando, então tu acaba diminuindo o impacto, né? Entendi. Então tu se faz uma preparação por anos para receber o golpe, tanto para te desferir o golpe como para receber o golpe. Então existe uma preparação. Então isso a gente sai ganhando do futebol, por exemplo, assim, que tem menos lesão na luta do que no futebol, né? E aquela questão ali das marcas era assim, é porque existe as tradições dentro da arte marcial, existem tradições diversas, mas no período de aniversário, ou alguma conquista assim, por exemplo, da minha formatura, não vou aqui lançar moda, mas ninguém fez, mas assim, no aniversário existe o corredor da fachada, que eles fazem, né? Aí então faz um corredor, aí você passa e você recebe umas fachadas, é uma forma de parabenizar. Então aquelas marcas era disso, não era de uma competição, mas enfim, era uma conquista que eu graduei faixa preta segundo dan de kickboxing, e aí o pessoal deu as fachadas, né? Mas assim, não é... Eu aboli, né, por um período, disse assim, que quem quisesse dar fachada tinha que trazer um bom presente. Mas aí ali o pessoal se aproveita quando é para mim. Pois eu voltando ao esporte, que é um esporte, né? Competitivo, mas é um esporte. Tu chegou a machucar alguma vez e ter que parar de treinar, por exemplo, pela machucadura? Sim. O que foi que te aconteceu? Se você lembra, hoje eu tô assim, indiretamente 24 anos dentro da arte marcial. Indiretamente, porque antes de começar a treinar capoeira eu já treinava, assim, não era um estilo formal de luta, né? Mas eu já treinava, porque eu sempre fui apaixonado por isso. Então, dentro desses 24 anos de prática, eu vou falar 20, tá? Resumindo, 20 anos, mas foi 24. Eu tive uma fratura no meu dedo, né, aqui, que pegou um golpe e acabou... Não foi uma fratura, perdão, foi uma luxação aqui no dedo, assim, que acabou subindo aqui, né? Eu tive uma pequena fratura no polegar, pequenininha, assim, que eu consegui seguir treinando, assim, no minguinho, e um estiramento no meu ombro. Isso estou treinando em alto rendimento há mais de 10 anos. Desde 2010. Uma exigência muito grande. Muito grande. Então, se a gente falar de um índice de lesão em 20 anos, foi mínimo, né? Tipo, essa aqui do meu dedo, me tirou do trabalho por 2 semanas, assim.
foi rápido. Mas eu consegui voltar, né? Eu conseguia dar aula, né? Mas não consegui, por exemplo, pegar algumas coisas assim, né? Há quanto tempo tu está com a tua academia? Academia desde novembro de 2017. Foi algo, tipo, quem que que monta um negócio em novembro, né? Tipo, em novembro, já é dezembro, daí janeiro, o pessoal vai pro carnaval. Mas foi algo, assim, bem de Deus mesmo, assim. Existe um amigo meu, Thiago Bueno, ele me insistiu bastante. E, cara, vamos começar esse trabalho, faz aí. Eu disse, não, vou esperar mais um pouco, vou esperar. E ele me ajudou muito aí. E eu comecei em novembro, assim. Aí chamei todos os amigos, chamei a galera, divulgamos. E aí começamos devagar. Novembro pagamos o aluguel. Dezembro não pagamos. Não sobrou dinheiro para pagar. Tive que tirar dinheiro de outro lugar. E janeiro foi, fevereiro. Cara, estamos aí, já fazem 7 anos. E 7 tá anos aí. tranquilo agora. Sim. Mas vocês não dirigido a academia não é só para artes marciais. Não é só para treinar. E quando eu comecei, né, existe uma questão muito legal, assim, por causa do CREF, né, eu cursava Educação Física, né, até ano passado, até agora, né, acabei de me formar, né, então existe uma coisa bem legal pelo CREF, que você não pode atuar como, por exemplo, de personal, de treinamento funcional. Eu acho muito bacana isso também, né, porque a gente vive num país bem liberal em várias situações, é legal que tenha uma fiscalização, assim, para poder beneficiar pessoal. Então, nesse período, eu trabalhava só com arte marcial. Né? Trabalhava com arte marcial, assim. Por exemplo, o senhor queria fazer um trabalho mais de luta em pé. A gente vai fazer um trabalho de luta em pé de acordo com o teu biotipo, né? E agora a gente está trabalhando, né, com a parte do funcional também, que agora eu tenho condição, né, legal. Eu já sabia fazer isso, né, entendeu? Mas eu já trabalhava por estágio em Caxias, né, em academias. Mas, assim, enfim, na Sierra Fight a gente vai começar agora, né? Com a parte do funcional também, né? Trabalho funcional, trabalho voltado, assim, para o bem-estar do cliente. Tu acha que o fato de tu ser um lutador, ser um cara já praticando isso há mais tempo, facilitou dentro da universidade? Facilitou, né? Hoje mudou bastante, né? O senhor pode lembrar disso, que as suas brincadeiras na sua época de infância eram diferentes, era tudo na rua, né? Brincadeiras pega-pega, esconde-esconde, sobe numa árvore, né? Então acabou mudando bastante. E eu peguei essa geração, né? Esses meninos, essas meninas, que mais criado no apartamento, tipo, com menos brincadeiras fora, né? Eles eram muito inteligentes nessa questão, habilidades mais finas, digitar, alguma coisa assim, computador muito, eles eram à frente minha, né? Falar por mim. Mas a questão assim de habilidades, né? Habilidades motoras, de todas as outras atividades, correr, saltar, né? A parte de jogar, então a gente acaba transferindo essa aprendizagem motora, né? Essa habilidade que você tem da luta, tu acaba transferindo para os outros esportes, né? Então eu me saía muito bem nisso aí, né? Eu tenho certeza, né, que contribuiu muito a parte da luta, né, para me beneficiar nessas outros esportes também, com certeza. Sim, e quanto à parte acadêmica, para ti foi meio sacrifício, do tipo, tempo para estudar, essa coisa toda, né? Mas eu te encontrei uma vez no ônibus, que eu fui buscar meu carro que estava fazendo revisão, fui de ônibus, a última vez que andei de ônibus, encontro o Leandro no ônibus. O que está fazendo aqui? Eu pensei que ele pegava as folgas no trabalho, mas vai ver que algum dia não é isso. Sim. Aí você me explicou, outro dia a gente conversou, você me explicou exatamente como funciona isso aí, como tu tinha a tua agenda. Eu fiquei impressionado e essa imagem não saiu da minha cabeça do que é uma pessoa esforçada. Eu sempre me considerei esforçado, mas fiquei vermelho quando vi a tua história. Realmente obrigado, é muita força de vontade. E a tua formatura, para mim, foi um capítulo assim, elogiável. Porque quem passou por tudo que tu passou e conseguir fazer a formatura, uma festa tão bonita, tua família, ficou muito legal. Muito obrigado. Muito feliz de ver isso, porque isso deve servir, e eu acho que tu, na tua função na academia, tu passa para os teus alunos que não tem outro jeito de a gente vencer na vida, a não ser com sacrifícios, com dedicação, principalmente. E você é um exemplo disso. Muito obrigado, senhor. O teu caráter, a tua honestidade. Eu fico muito feliz
por ouvir isso do senhor. O senhor sabe que eu te acompanho há muito tempo. E eu queria contar como é que começou essa história da faculdade, né? Desde muito cedo eu sonhava com me formar também, né? Então, professor de educação física na minha época era o cara assim que assim invejado, assim, né? Uma inveja positiva, achava ele forte, achava ele diferenciado, assim. E eu queria saber o que tinha naquele canudo das formaturas. Isso foi algo assim que me motivou. Tipo, um dia eu quero me formar e ver o que é que tem dentro daquele canudo, sabe? Nada. É tipo uma mensagem. Não, mas é uma mensagem. É uma mensagem. Às vezes uma mensagem. E, cara, então foi algo assim que me motivou muito, assim, a começar, né? E depois a gente engrena e vai embora. Vai. Minha esposa me ajudou muito também nesse período, assim. Olha. Eu contei lá um pouquinho, né, na formatura, assim, né, que eu vim de uma luta, ela disse, te inscrevi pro vestibular, bora fazer. E aí a gente foi e fez. Passava 30 na primeira chamada, eu passei em 30º, né? Foi ali. E aí fui cursando, né, pegando gosto aí, graças a Deus aí, ao longo de 10 anos, né, mas aí a gente não teve dificuldade que te segurou. Nós estamos indo para o final da nossa conversa, passou rápido. Passa rápido. Eu fico muito feliz de ouvir quantos títulos mesmo? Eu tenho muitos títulos, né, é difícil a gente falar assim, mas enfim, fui campeão gaúcho 4 vezes, né, de 2 categorias diferentes. Sou campeão profissional, ainda sou campeão gaúcho, né, dono do cinturão até 67 quilos, até 71.800 dentro do kickbox. Campeão pan-americano, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, sul-americano, vice-campeão mundial, né, isso de kickbox, né, e dentro do MMA eu sou campeão sul-brasileiro, né, que eu sou dono campeão do JVT. Detém o título. Detém, o cinturão tá lá na academia, tá? É mesmo, cinturão. Tenho 12 vitórias, né, 7 derrotas, com lutas internacionais, e esse ano aí, se Deus quiser, estou buscando o cinturão do KSW, que é o maior evento da Europa. Eu estou em busca desse cinturão. Está treinando para isso. Estou trabalhando para isso. Sucesso. Muito obrigado. Você merece. Vamos ver se consegue trazer isso. Vamos trazer para Farroupilha aí, um marco histórico. Sei que tem muitos lutadores aqui, muito bom, essa nova geração de lutadores aqui em Farroupilha. Eu espero aí estar motivando a galera, servindo de espelhos aí para esse pessoal que está vindo. E pessoal, nunca desista, segue firme aí, porque o mundo está aí, muitas portas estão abertas agora, muito mais fácil agora, né? A gente ouve falar de vários eventos, né? Na minha época era o UFC, Bellator, né? E tipo, o JVT é um evento aqui. Hoje tem muitos eventos aí que dá para estar aparecendo e participando, com certeza. Tem algum abraço especial para mandar? Gostaria de mandar um abraço especial para minha família, né? A Cláudia, o Eric, o Bernardo. E o pessoal, né? Meus alunos do projeto, né? Projeto social lá, o Kick Flow, do bairro Industrial, que a gente está começando um projeto lá. A gente começou em novembro, esse projeto já está andando. E queria mandar um abraço para meus alunos, né? Galera aí que tem alunos lá de 6 anos a 15 anos. Então, galera que participa lá, né? Um projeto totalmente voluntário. No Industrial. No bairro Industrial. Fica no salão ali, junto à associação, do lado do campo ali. E fica o convite para o pessoal ir conhecer lá o nosso trabalho. Muito bom. Ele funciona no sábado, das 9 às 11 horas. E todos os sábados, todo mundo fica o convite. Então, eu queria mandar um abraço para o pessoal aí que acompanha o meu trabalho. E eu tenho um patrocinador especial, poderia mandar um abraço para ele. O Jonatas Conte, dos Postos Gambino, né? São o meu grande patrocinador aí, que me acompanha aí há mais de 5 anos já na minha carreira e tem me ajudado, um grande parceiro aí. Que continue assim. Que continue. Muito obrigado, Leandro, por ter vindo. Eu que agradeço. Eu acho que isso serve, a tua história serve para motivar e saber que com sacrifícios, mas com boa vontade, com determinação, a gente conquista os sonhos. Foi muito bom estarem com nós aqui. Eu agradeço a todos. Um grande abraço e uma boa semana.